A gente vai começar indo direto para Brasília, para falar sobre a situação do governo federal em relação à Covaxin. Hoje a Anvisa se pronunciou também sobre as reuniões que vêm acontecendo com vários laboratórios. Os laboratórios procuram a Anvisa para apresentar documentos, pedir orientação sobre como proceder para iniciar o processo para liberação de testes, de uso emergencial, de registro definitivo. E a Anvisa se pronunciou sobre isso também. E, além de tudo, expectativa de daqui a pouco, 14h, começar o depoimento dos irmãos Miranda para falar sobre a suposta pressão que o governo federal teria feito para a assinatura do contrato de compra da Covaxin, mesmo com o valor, a princípio, superfaturado. João Pedro Melo, o que a gente pode esperar dessa tarde em Brasília? Já foi o tempo em que sexta-feira era calma aí em Brasília, hein, João? Boa tarde. Boa tarde, João. Oi, Ana. Oi, Bruna. Boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, é o que você falou, viu? Sexta-feira costumava ser calma aqui na capital do país, mas isso mudou bastante ao longo desse último ano, principalmente por conta de sessões como aquela do Daniel Silveira na Câmara dos Deputados ou questões mesmo no Senado Federal, como é o caso da CPI da pandemia. Logo mais às 14h a gente vai ter o depoimento dos irmãos Miranda. Luiz e Ricardo Miranda devem prestar depoimento à CPI e prometem apresentar uma série de provas relacionadas a irregularidades no contrato de compra da Covaxin. O principal ponto que os senadores querem apurar é o seguinte: por que essa vacina teve um intermediário, ou seja, a Precisa Medicamentos participou intermediando as negociações, sendo que nenhuma outra vacina teve isso. Todas foram compradas diretamente das farmacêuticas. E o detalhe interessante também é que o contrato dessa Covaxin foi fechado muito rápido, em cerca de um mês, ao contrário da Pfizer, por exemplo, que o governo ignorou pelo menos 100 e-mails, segundo a CPI da pandemia. Bom, a expectativa então é de que eles apresentem essas provas. O governo já reagiu com relação a isso. Ao longo de toda a semana a gente teve essas reações, principalmente na pessoa do ministro Onyx Lorenzoni, que disse que essas provas tinham que ser apuradas porque a tendência é de que elas fossem, vamos dizer assim, falsas, né? E que tudo tinha que ser apurado pela Polícia Federal. E o que a gente consegue observar hoje também é que teve um comentário do presidente Jair Bolsonaro que desqualificou Luiz Miranda. O próprio laboratório lá indiano falou que o preço está na média dos 3 outros países que tinham um contrato com eles. Vocês querem imputar em mim um crime de corrupção que não foi gasto um centavo? Mas e a insistência? Nós temos, porque nós estamos 2 anos e meio sem corrupção. Porque não temos órgãos que funcionam. Ou não dá para perceber que tem coisa esquisita aí? Olha a vida pregressa desse deputado. Olha a vida pregressa dele, tá? É lógico que vai abrir inquérito. É lógico que vai abrir inquérito. Bom, o detalhe interessante disso tudo é que até a quarta-feira Luiz Miranda era um dos principais aliados do governo, né? E com relação a esse ponto, hoje a CPI, alguns parlamentares, inclusive que participam da CPI, destacam que esse pode ser um elemento que vai dar sobrevida à comissão, porque a comissão tinha ali debates sobre falta de oxigênio em Amazonas, ou também questões relacionadas principalmente à cloroquina, gabinete paralelo, e agora é um novo elemento que traz aí uma sobrevida para essa comissão. Tendência, então, de que o depoimento comece às 14h. A tendência é de que seja um depoimento longo, não vai ser muito rápido, e aí os parlamentares também estudam fazer em 2 partes. Primeira hoje, a segunda parte na próxima segunda-feira. Claro, isso ainda não está confirmado, deve ser confirmado ao longo da sessão dessa sexta-feira. Bom, vamos aguardar então o que acontece nessa sexta-feira, esse depoimento que é considerado um depoimento fundamental, né, para esse novo rumo, né, aparente que a CPI está tomando com essa denúncia de que houve um superfaturamento ou de que pode ter havido um superfaturamento na compra das doses da Covaxin. O presidente Jair Bolsonaro já deu indícios de que pode não cancelar a compra dessa vacina, né? O que a gente sabe de bastidores, né, João, é que no Ministério da Saúde o estudo de tirar essas doses do Plano Nacional de Imunização e, enfim, refazer os cálculos está em andamento, mas o presidente hoje deixou claro, ou não deixou claro, na verdade, né? Porque ele sempre fica assim, meio que em cima do muro, mas deu a entender que não deve voltar atrás em relação à compra dessas vacinas, né? É isso, ele deu a entender que não deve voltar atrás, desqualificou as provas, desqualificou também, na verdade, o denunciante, né, que é Luiz Miranda, e disse que tudo isso está na média. Mas se a gente for ver a média, a gente tem aí pelo menos $15 por dose da Covaxin. Pfizer eram $10 por dose, e o governo ignorou pelo menos 100 e-mails dizendo que não ia comprar, primeiro porque as doses estavam fora do padrão de preço
que estava sendo feito a outros países. Mas a Covaxin estava dentro do prazo desses valores também, e o prazo de compra foi feito em 2 meses, ao contrário da questão da Pfizer. Então é exatamente esse o ponto que os senadores querem analisar, querem descobrir o porquê que foi fechado tão rápido com a Covaxin e demorou tanto para fechar com a Pfizer, por exemplo. Então é isso, vamos acompanhar a expectativa para esse depoimento um pouquinho mais tarde. Obrigada, viu, João, pela participação. Bom trabalho para você por aí. Valeu, pessoal. Bom trabalho para vocês, bom fim de semana.